Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais um Pepinha Podcast e hoje estamos trazendo duas pessoas aqui fantásticas, né, que têm mostrado para a nossa cidade um pouco dessa cultura da dança, né, das danças típicas, né, das nossas regiões e tudo mais, né, a Esté Catira e a Lucineide, né, do projeto Xodó do Cerrado. E são duas mulheres assim fantásticas que vêm, né, arrebentando dentro da nossa cidade. Essas duas mulheres, João Paulo, boa noite. Bate aí. Essas duas mulheres, eu acompanho o trabalho delas e sei a fibra que elas têm para conduzir esse projeto. Não é fácil conduzir projeto, né, dentro de cidade satélite. Não é fácil. Precisa de apoio, precisa é uma série de demandas que tem. Ainda mais o projeto que elas conduzem, né, que é um projeto coletivo, é um projeto com muita gente. Catira requer bastante pessoas, né? Quadrilha junina, a mesma coisa. Mas vamos falar aqui um pouco das pessoas que têm nos apoiado, que nos ajudado. Olha aqui, ó, Léo Gomes Instituto, né? Instituto Léo Gomes. Um abraço, Léo, inclusive. Um abraço. Pepinha Podcast, isso aí vocês já sabem. Sambia Sport Bar. São pessoas que estão sempre nos apoiando, né? Severo Barbecue, um bom churrasco, viu? 389 Burger, Aquiles. A Box, aqui os meninos aqui. Os meninos. Supermercado São Luís, tradicional, e Vila Buritis. Lena, bolos e doces salgados. E 4 estações personalizadas. Aqui o nosso... Da nossa canequinha. A nossa canequinha. Ó. Ok? Agradecer cada um dos nossos apoiadores e vamos, né, começar nosso papo, né, pai? Vamos lá? Vamos lá. Esse papo cultural, esse papo de cultura tradicional. Eu quero saber um pouco a história, né, do Xodó do Cerrado, como começou, qual é a origem, em que bairro, né, como é que tá, e também um pouco sobre a Catira. Esther tem da onde começou, um bom chão aí, onde ela está, como é que está tudo isso dentro dessa pandemia. O microfone é de vocês, tá bom? Aqui o Pepinha Podcast, meu amigo, é para vocês contarem todas as suas histórias, né? Projetos, para que a gente possa mostrar para a cidade, mostrar para o Distrito Federal quem são vocês de fato. Vamos lá, Lucineide? Tá, então eu sou a Lucineide, né? Sou professora de língua portuguesa na rede pública aqui em Planaltina. E eu já sou professora há algum tempo, há alguns anos. E o Xodó do Cerrado começou lá na escola. A gente tinha que ensaiar uma quadrilha junina para a festa junina. Qual escola? No CEF Nossa Senhora de Fátima. Legal. Na Vila de Fátima, aqui em Planaltina mesmo. E aí algum professor tinha que ensaiar a quadrilha e eu... vamos lá, né? Eu sempre gostei muito de quadrilha, né? Desde pequena dancei quadrilha e comecei a ensaiar quadrilha com os meninos em sala de aula, ensaiando quadrilha. E daí eu percebi que chegou um momento que os meninos não sabiam dançar forró, os meninos não sabiam dançar os passos, né? Eles não conheciam quadrilha junina, né? Então eu falei, peraí, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu comecei a fazer algumas oficinas com eles. E aí foi crescendo porque agora eles precisam entender um pouco de teatro, de expressão corporal e tudo, né? Isso lá em 2013, né? E aí nós viemos de 2013, 2017, eu escrevi um projeto, apresentei na Secretaria de Educação, né? A Secretaria apoiou esse projeto. Que bom. E aí eu estou liberada para poder trabalhar esse projeto na Secretaria de Educação, Nossa. Na escola, né? Então... se deixar eu vou ficar aqui a noite inteira falando sobre o projeto, porque eu amo o que eu faço. Primeiro, amo ser professora, né? Gosto da minha profissão, adoro ser professora, de cuidar desses jovens. E aí o Xodó do Cerrado foi crescendo, né? Então a gente atende por ano 60 alunos diretamente, né? E outros vários indiretamente. E em 2017 foi quando a gente deu aquele boom, assim, né? Porque eu saí da sala de aula, né? E fiquei trabalhando com o projeto. Então eu trabalho com os meninos oficinas, os meninos vão em horário contrário da escola. E aí a gente trabalha oficina de leitura, oficina de teatro, oficina de dança, oficina da nossa...
como é que se diz, da nossa cultura brasileira, né? Os meninos têm essa oficina de cultura brasileira, de cultura junina, porque até então era um mundo desconhecido para eles, né? Então, eles frequentam a escola 3 vezes na semana, em horário contrário, né? Paralelo a isso, a gente faz passeios em teatros, museus, eu levo os meninos para conhecer os pontos culturais de Brasília, Deixou né? de ser só um projeto de dança, né? Para ser um projeto social, até, né? É porque a gente trabalha numa tríade, né? É um projeto pedagógico, um projeto cultural e um projeto social, né? O Marco é um projeto pedagógico, mas a gente trabalha a cultura e trabalha o social também, né? Agrega. 2017 a gente trabalha um tema com eles. Então esse tema é trabalhado durante o ano, tem a leitura do livro, né? A gente trabalha isso dentro das isso oficinas. Na dança? Sim, porque para você dançar você precisa ter propriedade, né? Sim. Então eles precisam conhecer o assunto, né? Então o tema, e para trabalhar esse tema, a gente como boa professora, a gente vai lá no pedagógico, né? Então a gente, além da questão da dança, do teatro e tudo, a gente envolve essa questão da leitura, da literatura, da produção de texto, né? Como professora de língua portuguesa, claro que eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? E trabalhar isso com os meninos. Então, 2017 a gente veio com o tema Simples Assim. Então, a gente resgatou essa questão do simples, é importante, do simples também é bom, né? E cada ano a gente tem um tema. Então, 2017 foi Simples Assim, 2018... Nossa, agora eu esqueci. 2019, a gente veio com o tema Espírito Santo, Fé e Tradição. Tudo que a ver foi com a atração do Planaltina. a gente trouxe essa questão da regionalidade de Planaltina, da tradição. E aí, óbvio, claro, a gente colocou a catira, né? Steph foi na nossa escola, fez uma apresentação. Trabalhou. E aí trabalhou, fez uma apresentação para a escola inteira, né? Daí a gente puxou as oficinas de catira e a gente introduziu a catira também na dança de quadrilha. Cara, que massa, cara. Que massa. E aí, Esther, vamos lá? Bora. Onde tudo começou, Esther? Onde você começou a se encantar com a catira? Pois Né? é. Porque eu acho assim que não deve ser uma coisa de agora, né? Não, já tem uma estrada. Bom, boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Pois boa é. noite, Esther. Meu nome é Esther Rodrigues, conhecida como Esther Catira, né? Não tem pra onde correr. Falou de catira. Pois é. Referência da nossa cidade. Referência, porque hoje, a referência da catira hoje veio Esther Rodrigues. Porque bem lá atrás, né? Bora voltar lá atrás, né? Bom, eu comecei adolescente, né? Tive para mim, um dos melhores professores hoje, que é Marco de Planaltina, que foi professor Erasmo de Castro. Fui aluna dele. Seu Gui, estivemos falando dele há pouco Sim, tempo seu aqui Gui. no Preto, né? No Sim. teatro e tudo. Um ícone. Sim, também, ele também ajudou muito, não só na catira, como teatro e outras coisas. Sobre os hinos, né, da própria música da Folia do Divino. Então, tudo autor, né? E começou lá pequenininha, né? Meu pai, né? Começou pelo meu pai me dando essa obrigação, que somos 3 irmãos, só eu de mulher, tem o Ismael e o Joel. E eles correram, né, dessa lida dele. O negócio deles era ir pra folia de roça, que na época não tinha essas muçungas, só eram 2 caminhões, não tinha muçunga de jeito nenhum. Mulher, pra pular catira, nunca. Não, mulher não pulava catira. Então, e mulher não girava folia. Uma das primeiras, acho que foi eu e a Chádia, filha de seu finado Liés. Sabe? Então, E foi indo, e estudando, e lá no centrinho tinha assim. Era tipo a catira, na nossa época, era tipo, fosse um castigo. Tinha a horta... E tinha a catira. E tinha a catira que o professor Erasmo. O castigo bom. Sério, era desse. Então,
como nós não era gente naquela época, né? Mas era uma peraltice boa. Mas só que tinha o castigo. E ninguém queria pra horta. Então, eu não queria mexer com terra. Então, vamos embora mexer com esse negócio de catira. E peguei gosto. Eu tinha o quê? Não faço nem ideia. Tem muito tempo esse trem. Aí, e peguei gosto. E ele fez os grupinhos de catira no centrinho. Fazia apresentação nas outras escolas com a Semana da Tradição, na época. E hoje Da Semana do Folclore, né? Isso. Isso. Né? Então, ele fez isso e foi... Tá. Tomou gosto. Tomei gosto. Só que eu larguei um pouco. Aí conheci, lá, novinha, professor A.S. Quadrilha. Outra referência. Outra referência. Não pode deixar de falar dessas referências. Jamais. Foram essas referências, na verdade, entendeu? Plantaram tudo isso. Sim, e hoje nós colhemos e estamos plantando e estamos aí. Aí eu conheci a quadrilha, né? Conheci o professor Mário Alves. E aí, vamos embora dar... Como o professor Mário Alves, na época, que tinha associação de morador do setor tradicional norte, a gente mexia muito com criança, então as crianças não faziam nada. Então, bora dar o que fazer para esses meninos. Hoje, são pais, são avós. Então, vamos embora juntar aí o pessoal e vamos embora. Começou lá do centrinho. Fizemos lá uma quadrilha, isso foi crescendo. Fomos para o setor tradicional norte. Fizemos um grupo de quadrilha com próprios filhos dos moradores do setor tradicional norte. E nisso foi cresceu, menino. Não, Planaltina, naquela época, então as pessoas gostavam de fazer o que fazem, que faziam, né? Alguns... Então, era muito gostoso trabalhar com isso. Sabe, as crianças ficavam, nossa, eu vou dançar, eu vou dançar, eu vou dançar. Era uma coisa assim naquela época, sabe? Eu queria que esse mesmo gosto fosse hoje, mas tudo mudou. E então, fizemos a quadrilha tradicional do setor norte. Isso, fomos para a Festa dos Estados, entramos em torneios lá no Paranoá na época, quando tinha os torneios, a quadrilha da Via Sacra, também. Quadrilha tradicional do próprio professor Aécio, que era um sucesso aquela quadrilha. Verdade. Né? A quadrilha da Via Sacra também um luxo. Vinham quadrilhas de fora, pra cá, aqui no Caíque, tinha aquele... Nossa, torneio sensacional. Tinha a quadrilha da Vila Vicentina. Sim, lá, também. A festa tradicional da Vila Vicentina. Sim. Eu fui animador de quadrilha lá por um bom tempo, né? Não, né? Tive lá. Era barulhento. Seu pai era muito barulhento. Eu tenho um pezinho ainda. É barulhento. Aí, depois de muito tempo, passei de novo. Vou pra catira. Olha aí. E agora? Voltei até hoje. É referência. Sim, fazemos. Hoje nós ensinamos catira, juntamente com minha filha Eliomara. E minhas filhas também, meus sobrinhos todos são catireiros, né? Juntamos uma turma boa, formamos grupos, né? Brutas do Catira e os Brutos do Catira. Só que hoje paramos, como tudo parou, né? Até 2019 fizemos 20 escolas. Fomos para a universidade, já dançamos em Cristalina, levando a bandeira do Distrito Federal e a nossa bandeira de Planaltina DF. Que hoje é referência lá fora, que vocês não sabem. É referência, o catira buraqueiro é uma referência lá fora, por ele não conhecer esse catira. Até o próprio Léo Vitor, coordenador-geral dos considerados lá de Silvânia, Goiás, vai conhecer esse catira agora dia 24. Vai conhecer. Tem também na linha do catira, aqui na nossa cidade, o Joaquim de Filipe, que é guia de folia. Sim. Né? E você também é foliã, né? Sim, sou. Foliã, eu vejo vocês sempre aí presente na folia de Reis, na folia do Divino, né? Em todas as folias a catira presente. E referência ao Joaquim de Filipe, por ele ter o comando do corpo de folia. Também tem o grupo de catira Unidos na Fé. Unidos na Fé. Sabe? E é bem antigo Unidos na Fé, viu? Sim, mas vendo o Joaquim de Filipe, que é uma pessoa sensacional, tem o Marcos Viola, sabe? Tem Alcides e outros foliões, né? Que fazem acontecer a folia.
são os cantorios, sabe? São as alvoradas, eles que alvoram uma folia. Até então, há pouco tempo atrás, as folias pararam, né? Folia de roça, mas agora estão voltando devagar. As folias de promessa estão acontecendo. Aquelas folias de 1 dia, 2 dias, 3 dias. São chamadas folias de promessa. Né? Agora, graças a Deus e divino, vai acontecer a nossa folia de reis, que é o alferes, é o nosso amigo China. Vai acontecer nossa folia tradicional, a folia de São Sebastião, que é nosso alferes, o Luiz Canela. Né? Já agora para 2022. E vem aí nossa folia de roça, com o nosso alferes, o Guilherme. Neto do seu finado jovem, um mestre, né? Folião, que se foi, nos deixou. E vai acontecer. Então tá tudo tentando voltar devagarzinho. Mas a nossa cultura, tradição, raiz, catira, nunca. Se depender de Esther Rodrigues e de vários outros catireiros. Ô, mulher de fibra. Nunca. Isso é bom. Nunca. Né, para nossa cidade, para o Distrito Federal. Sim. E até para o Brasil, porque hoje a catira de Planaltina se tornou referência. Sim, eu lembro de uma vez, Jackson Antunes, que Conheço. memória de Bornal, Sim. ator da Globo, ele esteve aqui. Foi. E ele fez questão, né? Isso foi na década de 90, tá? Ele esteve aqui e ele fez questão de conhecer a catira de Planaltina. Foi feita uma apresentação para eles de catira, eu lembro como hoje, numa área lá na casa do seu Erasmo, e foi feita uma apresentação de catira para ele. Ele fez um vídeo disso e espalhou para muita gente, né? Saudações aí ao nosso Erasmo, Sim. porque ele sempre em tudo. no pontapé inicial e levando isso para muita gente. Agora, circuito junino de quadrilha, eu falo uma coisa para vocês, olha, eu lembro que eu fui gerente cultural, né, 2007 a 2010, e fizemos um resgate, né, de alguns eventos que tinham parado naquele período, alguns eventos tinham parado, que era a Semana Nacional do Folclore, que acontecia ali no período do aniversário da cidade. De agosto. E no mês de junho, nós voltamos ao concurso junino de quadrilha das escolas. Foi. Né? Era o arraiá que a gente fazia ali em frente ao Funções. Foi uma retomada de tudo isso. E o circuito junino. Eu lembro que o Sensfate, tá? E o nome chamava Circuito Junino Professor Aécio. O nome foi dado em homenagem ao professor Aécio. Tem que trazer ele aqui, né? Hein? Trazer ele aqui. Certeza. Vamos ter que trazer isso aí. Vamos ter que trazer. Aí vai ser um podcast de quase 3 horas, né? Porque toda essa história, porque assim, a gente fala do professor Aécio, porque todo mundo que veio aqui Fala. Sim. cita o professor Aécio. É uma referência. Cita o professor Aécio e o professor Erasmo. Então, é só para você ter uma ideia. Né? A memória não é esquecida. Sim, Olha bem, a memória do povo, a memória das tradições, ela não tem sido esquecida. E aí eu falo porque o Sensfate, no ano de 2009, concorreu, ganhou. Eu lembro que o Sede Vale chegou a ganhar também. Eu não lembro em 2010 quem foi que ganhou, porque eu tô ficando velhinha e a memória vai ficando um pouco curta, né? Mas foi uma retomada muito boa, né, das quadrilhas juninas. Eu que fui quadrilheiro mesmo ali na Vila Vicentina, a gente tinha uma tradição, né? Hoje eu vejo algumas quadrilhas, a nossa quadrilha era um pouco diferente, tá? Era a quadrilha tradicional, aquela quadrilha mesmo nordestina lá, de raiz, sabe? Anarriê, né? O Alavante mesmo, entendeu? E a gente fazia essa quadrilha lá. E a gente brincava lá, começava mais ou menos ali no mês de abril, março, abril, a ensaiar. Isso. Criança, adolescente e adulto, jovem da vila, né? Era esse ponto. Então, o que eu percebo hoje, Pepa, quando eu apresentei a quadrilha junina aos meninos na escola, eles falaram assim, né, era meio, como é que se diz Algo hoje? estranho, né? Houve meio paia. preconceito. Esse negócio é estranho. Meio paia. A senhora dançar esse negócio e Tudo, tal, com né? as roupas assim. Mas quando eles de fato conheceram o que é dançar quadrilha, como é dançar quadrilha,
toda essa cultura que envolve a quadrilha junina, né? Desde lá de antigamente. Porque não é só a dança, né? Não, são vários, né? São vários quesitos, são várias, como é que se diz? Várias coisas que a gente trabalha dentro da quadrilha, né? O Xodó do Cerrado hoje é um projeto cultural, mas o nosso forte é a quadrilha junina, né? Xodó do Cerrado. Então, assim, quando eu apresentei a quadrilha para os meninos, eles ficaram assim meio ressabiados, né? Mas aí depois que eles conheceram, não, esse negócio é legal, né? E quando a gente foi para as escolas, né? Porque a gente faz em média de 25 a 30 apresentações por ano em outras unidades de ensino, em outras escolas. Nossa, justamente para a gente poder preservar, né? A gente resgatar e preservar essa cultura junina, né? Junto com a nossa tradição planaltinense, né? Esse regionalismo. Ainda pula cobra? Ainda pula cobra? Ainda tem o passo de pula cobra? A gente mantém o tradicional, mas a chuva! Não, eu acredito que isso tem que manter, porque todo mundo grita, tem que olha manter, cobra, tem que o passa manter quadra. Isso, né? São nos passos, nas marcações, nas músicas, né? Então, eu cresci ouvindo Luiz Gonzaga. Então, Luiz Gonzaga é um marco do Xodó do Cerrado. Tem que ter Luiz Gonzaga nas apresentações do Xodó do Cerrado. Então, quando nós fomos para outras escolas apresentarem, aí muitos diretores, muitos professores chegaram para nós e disseram assim, nossa, os meninos agora querem dançar quadrilha também. Né? Então, assim, porque eles viram que era legal, não era tão paia dançar quadrilha, né? Então, quando eles viram o figurino dos meninos, né? Tudo muito colorido, né? Tudo muito diferente para eles, né? E a alegria do pessoal dançando, eles viram uma coisa diferente, essa coisa da marcação, né? Que a gente trabalha. Então, eles ficaram assim, nossa, vamos dançar quadrilha. Então, isso para mim é muito bom. Tanto que 2017 para 2018, a gente entrou num concurso nacional do Ministério da Cultura. E nós fomos finalistas entre 2.800 projetos inscritos no Brasil. Foi nós fomos finalista, né? De Brasília, nós fomos o segundo grupo finalista, né? Do projeto, desse concurso da edição Leandro Barros em 2018. Então, quando eu estava ali no Ministério da Cultura, né, eu e Nilvan lá recebendo o prêmio, né, e fala assim, gente, para mim foi um carinho. Nilvan é um grande incentivador, hein? Demais. Sim, tem que falar, porque diretor que incentiva, a gente precisa exaltar muito isso. Nilvan e a equipe diretiva da nossa escola, eles são sensacionais. Porque se não tiver o apoio deles, dá um abraço para ele, né? Dá um abraço aí para toda a direção que vocês fazem, o Nilvan, Gisele, né? Roginério e Roberto. Isso, manda um abraço para eles. E os professores, né? Porque o projeto, né? Ele não seria o projeto sem o apoio dos professores, sem o apoio da comunidade, sem o apoio de vários amigos que eu tenho aqui em Planaltina, né? Então, assim, como eu tava falando pra você, quando a gente foi lá receber esse prêmio, eu falei, nossa, tá certo o que a gente tá fazendo, tá no né? Caminho certo, nós estamos no caminho certo. Então, assim, pra mim foi um carimbo. Então, e além disso, nós recebemos também, nós concorremos ao Brasília Junina, que é o GDF que faz, né, um concurso, e nós fomos também finalistas em 2019 e na 2020 também. Então, assim, a gente concorreu com quadrilhas, que tem aí vários anos de experiência, né? E a gente tá lá. Então, assim, pra mim é muito gratificante, né? Muito gratificante. Só que a gente não concorre no concurso de quadrilha. A gente não participa nem da Liga nem da União Junina. Né? Mas nós somos amigos, né? O pessoal nos abraçou. É um projeto, né, que eles amam. Acompanhei eles bem como subsecretário de Cultura, tá? Sim. Acompanhei eles bem, todo esse processo aí. Agora, eu falo para vocês, assim, você tem um desafio maior do que o da Lucineide. Porque quadrilha junina aqui em Planaltina, nós temos bastante. Nós temos bastante, né? Você vê lá, né? Pão com ovo. Isso, né? Arrasta-pé. Nós temos caipiras do asfalto no Jardim Ouriz. Temos o Vale do Amanhecer. Arrasta-pé. Tá? E na Catira, mais complicado. Né? Eu acho que muito complicado. O desafio é maior na Catira. Eu acho que precisa ser formado mais grupo.
mais grupos, precisa ser incentivado isso aí para que Veja a gente só, possa Pipa, manter essa tradição. Formamos acho que mais de 100 catireiros. Tem pessoas que chegam, que a gente ensina, criança, adolescentes, né? Adolescente e a melhor idade. Olha. A melhor idade, a gente Que trabalha bom, sim hein? com a melhor idade, Que sim. bom. Porque a catira, porque além dentro da gente que trabalha com a catira, que não são muita gente, tá? Eu, Bruno, meu sobrinho, Eliomara, Elionai, né? E algumas pessoas que a gente queiram ensinar. Mas também dentro desse grupo que a gente faz, a gente tem ação social. A gente leva a catira para orfanato, asilos, a gente faz arrecadação de brinquedos, fralda geriátrica, isso, ali para asilos e orfanatos. E também a gente leva... Uma ação social assim, Sim. misturado com o processo cultural e aí a coisa vai. Né? Justo, porque Isso é hoje bom. a dança da catira não vem em qualquer esquina, não vem em qualquer lugar. Tá entendendo? Hoje a dança da catira é um pouquinho mais folia. Folia. Vê a É catira. muito de. Hoje em dia, assim, eu vejo, assim, como assim, eu É igualzinho a não tenho quadrilha. tanto contato, mas, tipo assim, a catira hoje a gente vê muito de tempo, né? Tipo assim, de um período. não é assim. Ah, o período da folia. Sim. Pronto, Aham. mas De folia. Passou o período da folia, acabou. E é uma Acabou. tradição não tem que aquela podia ver, sequência, né? Aí, no caso, nós dançamos, nós levamos a dança da catira, somos convidados também às paróquias. A gente tem lá o Padre Rambo, na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, ali perto do aeroporto. A gente tem a marca Lago registrada, Sul. Lago Sul. A gente tem a marca registrada ali, sabe? Todos os eventos, o grupo de catira tá ali. Olha. E outras paróquias também, daqui de Planaltina, do plano piloto, de todos, e praticamente todas as cidades satélites. E nós não cobramos. Ah, isso. Por quê? Por que que nós não cobramos? Porque nós, lá no início, lá em 2013, nós fizemos um voto para o Espírito Santo. Para paróquias, escolas, que não pode, jamais. Isso é bom. A gente não também cobra. Porque tudo vem dado por Deus. É E verdade. que volte para E ele. que volte para ele. Volte pra ele. Tá entendendo? Então é isso. Então, hoje, Acredito, o Ju. adolescente hoje vê... Hoje em dia, eu não sei, depois da pandemia. Que agora que a gente vai começar a retomar de novo, a gente vai começar a se encontrar. Não sei como que tá a cabecinha deles hoje. Sabe? Hoje a dança da catira, muitos lá nas escolas falavam, nossa, não quero aprender esse negócio, isso é dança da onça, tempo da pedra. A gente Dança da onça eu já ouvi muito, em sala de aula, eu já ouvi isso, que a gente fala sobre a história, não é sobre a dança, a gente fala da história da catira. Justamente. Tá? Tudo começou numa história. Como que começou a festa do Divino Espírito Santo, sabe? Como que começou a festa do Divino Espírito Santo aqui em Planaltina. A gente tudo leva o nome da cidade porque começou lá, no tempo dos meus avós, bisavós atrás, né? Então, em sala de aula, a gente vai falar catira. O que significa catira? A gente tem história da catira, né? Que é dançar com 2 violeiros, né? 6 catireiros a 10 catireiros, né? É moda de catira. A gente fala, o que é moda de catira? Né? Explana tudo direitinho, Isso, né? tem tudo um processo. Tá? Ensinar, eu não dou conta de dançar isso, mas devagarzinho. Então, da dança da catira, nós resumimos em 7 passos. Uma semana, a pessoa que nunca dançou catira é pé de ferro, pé de chumbo, sabe? Pé de tijolo, sabe? Que a gente fala. Eu como um pé pesado mesmo. A gente ensina devagarzinho, 5 dias, a pessoa querendo, ela tem de querer aprender, igualzinho a quadrilha. Porque lá eles acham, quando a gente chega de chapéu e tudo, a gente começa a bater palma, bater pé. Que coisa sensacional, que tem bonito, né? Eu também quero aprender. Aí a gente já damos muitas aulas, assim, em escolas, paroquial, a maioria da área urbana e rural. Rural. Né? Lá na Pedra Fundamental, sabe? Não tem uma marca registrada lá. Você sabe? Deixando uma registrada, uma registrada Você tá... tá vendo, né? Sim. E, Então, e para outros estados? olha, aí a gente vai como pode.
Porque a gente não tem ajuda financeira. Muitas pessoas já abraçaram nós, mas ganharam muito dinheiro nas costas da gente. Meu Deus. Não vou falar citar nomes porque é muito chato, né? E a gente faz vaquinha para pagar uma van, que às vezes a maioria dos meninos não trabalham, estudam, né? Então fica assim, algumas vezes a gente tem aquele encontro de catireiros lá, aqui em Uberaba, Em Minas, né? em São Paulo. E São Paulo, sabe? E a gente tem vontade de ir. Em Gozinha agora, dia 24. Dia 24 recebemos um convite dos irmãos Florianos, da dupla Dito e Floriano, lá de Anápolis. Comemoração de 50 anos da dupla. Já foi marcado 3 vezes por conta da pandemia, né? fecha, abre, fecha, A abre. pandemia proporcionou né? isso para todo mundo. Então agora está todo mundo vacinado, né? Então vai ter esse encontro lá com um dos maiores grupos de catira que nós, catireiros, acha que é os Considerados, que é lá de Silvânia. Isso. O Léo Vai- teve na nossa escola, né? O dia que Isso, Léo Ele já Vitor. estiveram lá? o Muito, Léo meu veio amigo, na nossa isso. escola o dia que Esté veio, né, pra fazer a apresentação lá na escola. Aí- E o Léo nos deu esse presente de vir até a escola Sim, e fazer mas- uma apresentação. Então, assim, pra mim que conheço Catira também, e ver assim, né, os consideráveis. Sim, Aí os sim, consideráveis. eu falei, meu Deus, foi um marco, né? Então, assim, foi tão bom porque eles puderam se reencontrar também, Sim. né, Esté? os E foi muito bom. Então, essa Considerado sempre foi referência. Sim, né? sempre, Eles sempre, têm sempre, esse respeito sempre. nacional e até internacional. Nacional, É verdade. nacional. Então, e vai ter outros grupos lá, mas aí, e tem uma coisa, Dito Floriano não conhece Sé Rodrigues, Esté Catira. Olha, e o convite veio, mesmo assim o convite veio. Porque é que A negócio, referência. a referência, pra mim, é unânime, sabe? Porque eu levo o trabalho meu a sério. Muitas pessoas não conhecem, assim, só vou lá pela catira, não sei o quê, não sei o quê, mas o negócio é sério, porque lá fora a gente é bem visto. Então, o que acontece? Então aí, vamos embora ver se a gente consegue um patrocínio para abastecer 2 carros, pra gente ir. É ida e volta, dia 24. Domingo, a gente vai de manhã, é o almoço, volta de noite. E aí a gente atrás de patrocínio pra ver se a gente vai nesse tempo. Olha aí, ó, gente, ó, vamos ajudar a levar a tradição A catira de a todos os Planaltina. anos. Até eu vou pedir uma Planaltina, coisa né? pra você, Sim. né? Virar um pouco mais pra câmera também, tá? Para que as pessoas olhem mais. O seu rosto tá olhando mais só você. Ah, tá. É isso? Mas tá bom. Tá bom? Tá top. Então demais. é isso. Então a gente tá com essa. Eu já falei até com alguns violeiros, toparam. Oh. Nossa, eles estão assim. Uma retomada dessa, meu Não filho. é? Não, Tá todo, já tem. agora assim, tá todo mundo com o dedo coçando pra botar uma nota. Justamente. Os pezinhos já tá todo mundo pronto, os pezinhos pra poder fazer o Aí, sapateado. no caso, eu fiz até convite, até como vão ter, falar sobre as cidades, sobre a origem, né, do catira, da origem de cada cidade. Eu convidei o professor Mário César. Olha, Conversei com ele, ele vai com a gente. referência. É outra referência. Outra referência, boa, historiador. Demais. Top demais. Top. E ele Temos que explorar dá um- muito esse aí, viu? Sim. É. E Ele- ele abraçou a causa da gente, sabe? Assim, porque tudo começou também com o professor Mário César, porque ele começou com os torneios de catira lá atrás, dos anos, Sim. anos 80, 90. Ele começou por lá. Engraçado, né? Que o trem vem assim, né? Sim. A conversa Sim. vai fluindo e vai puxando lá Sim. nos anos Vai. 70, dos anos 80, 80, 90 e vai. Aí chega nos anos 90, é quadrilha no bairro, quadrilha em outro, quadrilha no canto, quadrilha E no o ponto. período dos anos Olha, 90, começo de eu 2000, lembro- ele também foi um período assim, muito country, né? Também, que foi onde Sim. começou Galaxy. o movimento o country. movimento country É. que... Eu lembro desse Acompanhei. movimento, viu? De uma acompanhei. certa Eu forma, acho que eu sou um pouco mantinha ali, né? Eu sou um pouco suspeito nesse movimento country, sabe? Eu sou um pouco suspeito porque eu lembro que eu tinha malharia, né? E foi um momento que nós incentivamos muito o movimento country. É verdade. Né? Criamos na época a festa do Divino Country Fest
Sim. Que era uma festa cáutica que já trazia a questão, abria o espaço para a catira, abria o espaço para o Sim. truco, abria esse espaço, a gente Lembro. buscava essa tradição, tá? Mas, tá. E aí o que acontece? Aí, para finalizar, vamos lá subir no palco carregando a bandeira de Planaltino Federal, com toda a honra. Oh. Porque, olha, para mim, Planaltino é um celeiro. Ah, Eu mas concordo. isso Um celeiro de cultura. São 162 anos Talentos aí. tem aqui, De tem raça. tudo aqui. Eu tenho uma dúvida que eu queria Ah. escutar de vocês, que vocês envolvem mais com essa área. Porque assim, a gente vê, que nem a gente tava conversando aqui, antigamente era muito difundida as quadrilhas, Sim. né? Hoje em dia se perdeu um pouco, por exemplo, as quadrilhas. Sim. A catira também, antigamente eu vi muita gente falar da catira e tudo mais. Sim, tinha E vários grupos. E foi uma coisa que foi se perdendo. E por que vocês veem que isso foi se perdendo? Essas tradições, né? Porque querendo, é uma tradição dentro da nossa cidade. Sim. São coisas que foram referências muito. Eu cresci, por exemplo, com o pessoal lá da vila, dançando quadrilha na vila, e hoje, por exemplo, lá na vila já não tem mais isso. Uhum. Né? Tantos outros lugares que tinham seus grupos e hoje já não tem mais. Né? E eu queria entender por que acontece isso hoje. Deixa eu fazer só uma colocação nisso aqui, João. Olha, final da década de 80 para 90, cada rua ele incentivava a fazer as quadrilhas. É verdade. Nas ruas tinha quadrilha junina. Nem que seja pra uma É. brincadeirinha Chegou ali. o período, acendeu mas a tinha. fogueira Sim. Acendia a e fogueira. a rua, mesmo no improviso, fazia uma quadrilha junina. Sim. Tá? Justamente. Hoje ficou muito burocrático. Você me desculpa, mas ficou muito burocrático. Hoje para fazer uma festa junina numa rua, você tem que pedir permissão a tanta gente. Você tem que entrar com tanto documento. Sim. Então isso se perdeu justamente por causa dessa burocracia. Essas exigências de documentação. E a violência que Essas cresceu exigências bastante. e muitas. Mas aí tem uma questão, Esther. Eu falo isso com propriedade. Né? A questão da violência, quantos meninos que passaram por mim, né? Lá na Vila Vicentina, que você chegava ali, você educava o menino, você puxava. A quadrilha junina, ela, na verdade, ela fazia um trabalho Social. social, aquele trabalho de você chegar, de puxar a orelha e dizer, Sim, justamente. olha, tu tá aqui, mas tu tem que estar bem aqui, ó. Respeitar o pai e mãe Fomos em chamados casa. de chatos. Você tem que estar nesse sentido aqui. É o que nós fazemos. É, O projeto- esse espaço. Como é que tá a sua nota? Como é que tá isso? Como é que tá aquilo? dessa forma. Então, é desse jeito que tem. Quando você pergunta, João, por que se perdeu, muitas dessas coisas se perderam por causa dessas burocracias. Eu pelo menos É uma visão entendo que você desse tem. jeito, né? Porque isso acontecia natural. Nas ruas. Aí, era Tem tudo um- quanto era canto. Tem uma evolução também, né? Das músicas, Sim, dos também. ritmos de dança, né? Então, essa evolução. E se não tiver as pessoas, né, para poder Incentivar. resgatar essa tradição e preservar. É por isso que eu tiro o chapéu pra vocês duas. Tiro o chapéu Obrigada. e tiro mesmo. Entendeu? É Não é fácil, suave. não. Moço, não é fácil, não é não. fácil. Eu que sei. Hoje a cabecinha do adolescente É bem difícil. é diferente. Bem diferente. Sim. Muito diferente. Hoje tem um tal de TikTok, né? Como é que é? Tem um tal de TikTok que, pelo amor de Deus. Tem um tal de celular aí. Sim, né? De É como eu te trem, falei, pelo amor de Deus. hoje a catira pra eles é dança da onça, É. música regional, Povo música antigo, do viola, antiga, né? dançar, batendo... Fazer esse som aqui, meu É Deus. dificílimo. E é difícil fazer Tá esse entendendo? som, né? Com Porque a a mão, gente é tem que difícil. tirar É. esse A barulho aqui. sonorização aí da palma, né? Sim. E é um som Então, diferente. tem de querer Tem. gostar e aprender, porque senão você não sai do lugar. Em 2019, foi nosso último ano de apresentação, a gente, como eu falei, a gente teve o tema Espírito Santo, Fé e Tradição. Então a gente queria mostrar, a gente mostrou a festa do Divino de Planaltina como patrimônio material do DF, sim. né? E mostrar a questão, isso tudo junto com a quadrilha junina. Então, assim, foi um desafio. Mas quando outros colegas nossos, a gente participou de algumas lives nacionais em movimentos juninos, então quando o pessoal lá do norte dizia assim, mas vocês é um grupo que concorre? Não, a gente não concorre, porque não é intuito do projeto concorrer. A gente participou do concurso, mas a gente não concorre no concurso.
Então, assim, eles falaram assim, aí também tem festa do Divino? Nossa, no Distrito Federal tem festa do Divino? E é a nossa cidade que é a referência, né? Referência lá fora. Então, assim, até os estudantes... A folia de roça é uma dos maiores aqui. Sim, que Toda ainda persistem, né? Sim. Então, quando a gente trouxe a oficina, né, da Festa do Divino para os estudantes, eles acharam interessantíssimo a folia de roça, que é uma coisa que a gente conhece, que eu convivi, que eu vi, né? E eles falaram assim, nossa, professora, acontece isso? Porque eles sabiam só daqui do meio, né? Que acontecia o encontro de bandeiras, eles não sabiam por que acontecia o encontro de bandeiras. Então, eles não sabiam o que significava a coroa, o que significava a bandeira. Certo, isso, né? aquelas coisas. Então, assim, os símbolos, né, da festa do Divino. Então, quando eles conheceram, no outro, tava todo mundo na festa do Divino, porque agora eles entendiam o que era a festa do Divino, né? Professora, a gente pode ir na folia de roça? Já estava traiado. Não, mas aí já virou moda, né? É igualzinho a catira. Quando eles veem a gente dançando, nossa, eu quero aprender, eu quero aprender, eu quero aprender. Tá entendendo? E aí é cativante. Eu acho que o segura, né? O segura a tradição da raça. Sim, eu acho que é esse ponto, né? Que eu acho que é algo que tem que ser mostrado mais. Sim. Porque assim, o jovem só tem interesse naquilo que ele vê. Que ele conhece. Que ele conhece, aquilo que ele vê, que ele, né, mas busca, tem que ser algo atrativo para ele. Tem que ser. Porque hoje em dia o jovem, porque assim, é que nem a gente tava Justamente. falando assim, eu trabalhei também com muitos jovens, dentro de grupos jovens dentro da igreja e tudo mais, a gente vê muito disso. Porque assim, o jovem, ele só vai fazer aquilo que for interessante pra ele. Se não for interessante justamente, pra ele, é não vai isso que eu tô fazer. te falando. E tem uma coisa que vocês falaram, que, por exemplo, o celular hoje em dia tira muita atenção do Sim. jovem. Então, assim, se não for algo que tipo, o jovem olha assim, caraca, eu quero fazer isso, eu tenho que ter gosto disso, ele não vai fazer. Ele vai empurrar com a barriga Agora veja até... só, nós duas aqui somos vencedoras. Porque aquilo que nós fazemos é coisa de um homem fazer. É fazer na raça. Nós estamos fazendo na raça, porque catira, principalmente, vem do masculino. E tem Esther Rodrigues aqui, falo de igual para igual e pulo e danço no pé de igual para igual. Porque hoje a tradição não tem de ver gêneros, tem de ver, levar a sabedoria e a tradição para os povos. As pessoas. Vamos ter quebrado isso aí também, a participação feminina. Ela hoje, também, marcadora de quadrilha, a participação cara. feminina Nossa, hoje, é uma coisa difícil. Tudo está acontecendo. Sim. E precisa acontecer, essas coisas têm que ser quebradas. Os tabus bestas. Hoje que tô tem que ser sentindo, e tem uma coisa, e tô sentindo falta do meu chapéu, você não tem ideia. Faltou o chapéu, né, Esther? Mas tá registrada. Esther, eu acho assim, você sem chapéu, eu vou te contar uma coisa, minha amiga. Tem que ter o seu chapéu, que é mais Amo o que eu faço, Pedro. Eu sei disso. Amo, porque sou testemunho. Sou É verdade. testemunho. Não é só gostar, verdade. tem de amar. Sou testemunho, minha amiga. Sou testemunho de tudo isso, A sabe? gente passa da sua- altos, baixos, chora, tem vontade de da sua desistir, luta. Dá acabar, não vou fazer mais isso, mas depois eu olho lá pra trás e falo assim, meu Deus, Ah, não. se eu parar, quem vai? Quem vai continuar? Quem vai A gente tem que Essa incentivar, sensação que eu a gente tem Acabou. procurado incentivar as Sim. pessoas, né? Porque muitas vezes o incentivo o cultural, ele dificilmente vem para a pessoa física, né? E aí é nós preciso nos fazer o deparamos quê? com isso. Né? É preciso criar um instituto. Vamos criar o Instituto Xodó do Cerrado, né? Vamos criar o Instituto Quadrilha, Sim. vamos criar uma ONG Quadrilha, né? Eu acho que precisa institucionalizar isso eu aí, também acho. tá? Para que possa buscar recursos, Pois possa é, buscar exatamente. receber. Geralmente, para pessoa física, é muito difícil. A não ser você de forma Sim, individual, sei. com o projeto, né, nas linhas que nós estão aí entramos, oferecidas. aham. Mas, a partir do momento que se cria uma associação, um instituto, uma ONG, né, uma OCIP, vem aí o quê? Essa participação maior. Ainda mais com o marco regulatório. O marco regulatório das organizações sociais civis, e é bom, depois vamos entrar nesse tema mais técnico, tá? Ele veio justamente para facilitar isso. Porque tudo é um gasto. É o governo federal, tá? E ele veio justamente para facilitar. Antigamente você chegava e conseguia um recurso, o recurso vinha para, vamos dizer, para a administração regional. E aí na administração regional, chegava lá,
Se não tivesse um corpo técnico ali para poder executar e fazer andar esse recurso, ele não andava, se perdia, né? Hoje não. Hoje vai para uma secretaria, hoje tem a opção de ir para outros pontos, e aí quem vai fazer o gerenciamento de todo esse recurso e de todo o projeto é quem? É a associação, é o instituto, é o OCIP. Então, o marco regulatório da organização social civil, ele veio justamente para facilitar isso aqui, te dar mais liberdade, mas também ter aquele compromisso de prestação de conta correta. Sim, justamente. Isso é outro ponto tudo tem aí. uma prestação de conta, né? Mas tem que ter. Senhora Tudo, da na vida é Magia. tudo isso. Os nossos recursos, por exemplo, veio do prêmio que a gente ganhou, né, do Ministério da Cultura. E também do Brasília Junina, nós recebemos uma verba para isso. E aí nós podemos fazer, né, os figurinos, né? O último figurino nosso foi feito na Paraíba. Não porque a gente não valoriza as costureiras daqui, né? Porque eu sempre quis que as costureiras participassem disso, mas porque falta mão de obra, para você ver, até isso, né? Falta mão de obra para produzir um figurino em escala, né? Então a gente teve que fazer na Paraíba. E foi muito grandioso, porque quando a gente apresentava nos lugares, né, o pessoal falava, não, vocês estão a nível de concurso. Eu falei, não, mas a gente quer o melhor mesmo, a gente quer estar, então a gente tem que estar pareado com o melhor, né? A minha referência é o melhor. Mas tudo isso para os estudantes, tudo isso para a comunidade, tudo isso para Planaltina, para mostrar que nós também somos bons, que nós também podemos fazer, né? Então, assim, a Liga de Quadrilhas e a União Junina são muito parceiros nossos, né? E em Brasília, nós somos o único projeto pedagógico dentro do movimento junino, né? Com essa referência que a gente tem. E nacionalmente, até onde eu sei, em algumas reuniões que nós participamos, né? O simpósio de quadrilha, alguns movimentos juninos, entre Sudeste, Nordeste e Norte e Centro-Oeste, nós somos o único projeto pedagógico dentro do movimento junino. Então, assim, para nós, estar dentro do movimento junino é importante. É importante, porque os meninos, quando eles vestem aqueles figurinos, que eles se maquiam, que eles colocam chapéus, e eles falam assim, nossa, eu posso. Né? Pois é, quando a gente fez a menina Maria Bonita. Justamente, mas é esse protagonismo juvenil que a gente incentiva dentro do projeto. Né? Então, quando a gente trabalha ali no pedagógico, como uma ferramenta pedagógica, no cultural, quando a gente resgata e preserva a nossa cultura, é importante dizer que a nossa cultura brasileira, a nossa cultura junina, mas a nossa cultura planaltinense. Né? E no social, quando a gente faz essa valorização enquanto cidadão, né, eles se sentem assim, né, nós preparamos meninos para, eu digo meus meninos, né, para eles fazerem uma entrevista, então, de emprego, eles falam, professor, eu consegui, eu fui com a cabeça levantada, então, assim, é tão importante isso, sabe? De dizer assim, de chegar, professor, eu melhorei minha nota, é surreal, né, o acompanhamento pedagógico dele. É uma pergunta que eu queria até fazer, porque assim, hoje a gente vê que dentro de Planaltina, né, tem o projeto, né, Xodó do Cerrado, também tem o Língua de Trapo com a professora Isabel Cavalcante, né, que são projetos assim que trazem não somente resgata essa cultura, isso que eu ia falar, eu queria ver o impacto na vida dos jovens, né, que tem, porque assim, esse é o principal, eu acho, na minha opinião, ao meu ver, eu acho que esses projetos, o principal, além de difundir a cultura, mas é trazer o jovem pra mais perto de tudo, né, tipo assim, da escola, de um emprego, né? João, eu vivenciei isso, João. Eu vivenciei isso, só pra você ter ideia, assim, na veia. Em 1993, 94, quando vocês falam do Centrinho, o Centrinho, ele sempre deu uma abertura, sempre deu. É tradicional o Centrinho dar uma abertura para você dar uma oficina de teatro, uma oficina de quadrilha junina, hoje nós temos mais. Uma oficina de catira, né? Tinha as diretoras, pelo menos na década de 90, eu cheguei a fazer isso lá. Eu cheguei a oficina de teatro, eu saía nas escolas ensinando quadrilha junina. Olha só. Organizando. Chegava um período ali, tanto que eu passei no meu concurso em 1994, só para vocês terem uma ideia, e eu fui para a área cultural justamente por isso.
Eu sou da área de fiscalização, né? Eu sou inspetor fiscal de carreira. E aí eu fui para a área, em 1995, eu fui para a área cultural. Porque as pessoas, as escolas me requisitavam para fazer ensaio junino, para fazer oficinas de arte cênica, de teatro, tudo isso ali. E é aí onde faz esse impacto, a gente sente na pele, quando você transforma. Eu hoje, não é porque eu sou muito velho não, só sou sem cabelo, mas eu falo uma coisa para vocês, hoje, o que eu encontro hoje, tá, de já senhores, já pai de família, e fala, você, Pepa, foi meu professor de quadrilha. Olha só. Você, Pepa. Você tá? me fez lembrar uma coisa agora? Pô, foi duro, era duro com a gente. Eu vou falar uma coisa, viu? Vou falar pra vocês. Eu sou chato. Você acredita? Eu sou chato no que faço, viu? Você acredita que eu já fui estudante do Centrinho? Eu fiz uma peça, Massacre Mental, lá no Centrinho, era Flamarion. Sim, professor Flamarion. Nossa, menino. Veio uma Fiz essa peça. Engraçado que esse bate-papo nosso, nós vamos puxando os Massacre personagens, Mental. né? Vai trazendo os nomes. Vai trazendo os Das nomes. referências, Ah, né, da referência. nossa cidade, né? Sim. E- Planaltina aqui tem tudo, gente. Tem eu tudo. concordo, Aqui eu tem concordo tudo. plenamente. Eu falo pra Levanta a você. bandeira de Eu me adaptei, Planaltina. eu me adaptei muito em Planaltina. Desde Eu sou quando eu vim nascida pra cá, aqui, pra mim aqui, Planaltina. aqui me completa. Sim. Me completa. Eu acho Aqui assim, tem tudo. Eu não conheço muito bem as outras cidades satélites, mas eu vejo assim Planaltina em termos culturais, em termos, Sim. né, dessa área, assim, eu acho Planaltina tão completa, mas eu acho tão pouco, ao meu ver, eu acho pouco explorada. Eu acho que Sim. poderia ser explorado Precisa muito mais. Aham. Eu acho que deveria ser incentivado muito mais essa questão. Porque eu principalmente nesse período, porque eu vejo que antigamente tinha mais, é que eu tava falando aqui agora, Sim. tinha muito mais isso. Hoje em dia já não tem tanto mais, Já não tem tanto. né? A gente não pode vê perder isso. Não. é uma Não coisa que não podemos. pode nem pensar, acho Se assim que depender de mim, de Esther, né, Esther? Olha aí. trazer esses a projetos fibra pra dessas mulheres. dentro das Olha escolas, só, sabe? nos meus Porque 55 anos, graças a Deus, e o Divino Espírito Santo, Amém. tô aqui. Firme Batendo e o forte. pé, firme e forte, vou chegar aos 60, aos 70 e tô Ainda aqui bem. batendo o Ainda bem que eu pé. tenho 35. de Planaltina, né? De Planaltina. Ô, João, quando você fala essa questão de levar as escolas, é justamente isso que a gente faz, né? Porque Esté tá nas escolas com o Catira, a gente tá nas escolas com a quadrilha junina, a gente pode ficar feliz, Pepa, porque a gente continua as oficinas de quadrilha junina pelas escolas, né? Que bom. Isso é bom. Não só aqui na cidade, mas no rural também, que lá que tá meio perdido mesmo. Sim. Então, assim, se depender da gente, desses outros, né, jovens que estão participando dos grupos, eles vão continuar. Essa retomada, que gente, é importante demais. Eu estou falando isso para vocês porque dentro da cidade, você pega o ano 2020, as coisas pararam mesmo. Parar. Sim. Sabe? Eu estou vendo aí retomada no esporte, você Sim. vê um torneio de futebol no canto voltando, as escolinhas voltando, isso tudo voltando. E eu acho que essa retomada vai ser um desafio muito grande. Está sendo. Um desafio, está sendo um desafio, e eu falo para vocês, é persistir. Porque Sim. muitas vezes o jovem, aquele jovem que estava ali animado, ele vai voltar ali desanimado. Desanimaram mesmo. Muitas vezes esse jovem, na sua realidade mesmo de vida, Sim. ele não encontra mais com quantas pessoas nós perdemos. Sim. Quantas pessoas nós perdemos, entendeu? Então, o papel fundamental hoje, tá, do processo cultural, aí entra toda a cadeia cultural, tá? Por exemplo, no caso do Distrito Federal, Secretaria de Cultura, tá? As regionais cultural, os conselhos de cultura, né? Essa cadeia toda, ela precisa justamente acordar para isso, né? As leis de incentivo, como o Sim. FAC, tá? Os termos de fomento, Precisa ser mais isso aberto, precisa né? ser mais aberto. Eu acredito. Justamente É um agora apelo, mesmo. né? É um apelo, Os né? É um conselhos apelo de da- cultura que tem de ser mais amigos dos fazedores de cultura. Tá mais perto, né? Justamente. Verdade, eu concordo. Porque Tem que começar não daqui eu, mesmo. meu pensamento, eu não sei você, que o Conselho de Cultura é formado, mas só que naquilo, mas eles não têm o abertamente, o falar, o dar voz para quem faz mesmo a cultura.
Dentro da E nós nossa ficamos realidade, esquecidos. né? É muito, Somos esquecidos. É muito engraçado. Concorda comigo? A gente, Somos esquecidos. a gente fazendo os podcasts aqui, a gente vai lembrando das coisas. E o Barba, ele assim, a gente fala muito. Porque o Barba, ele fala a mesma coisa que vocês estão falando. Porque ele fala assim, ó, adianta de quê? Os governantes quererem fazer, quando ele trabalha com morador de rua, ele falava assim, ó, o que adianta os governantes querer fazer ação para moradores de rua se eles não perguntam para os moradores de rua o que Sim, eles precisam? justamente. Da mesma É o forma que eu tô aqui. querendo falar Como é que aqui. eu quero fazer cultura se eu não pergunto para as pessoas que fazem cultura Sim, que precisam? Na verdade, E aí? precisam pelo menos saber quem são. Quem são? Sabe? Onde estão? Quais os Onde grupos. estão? O que aconteceu, né? sabe o que aconteceu, Cindy? Só para você ter ideia, eu em 2007, só para você ter ideia, é uma loucura minha, eu vim ser gerente cultural, né, em 2007, julho de 2007. E o maior desafio era justamente ter cadastro dos fazedores de cultura. É o que você falou, né? Era justamente conhecer o passo a passo. E para isso, na época, nós tivemos que abrir um leque que era o quê? Sair em busca, ao invés desses fazedores, por exemplo, aonde PIMEV, aonde Ação Esperança no Vale do Amanhecer, o projeto de dança lá no Jardim Roriz, o projeto musical lá no Arapuanga, outro nos Buritis. O que é que tinha que fazer? A gente tinha que trazer para cá. Ao invés das pessoas esperar na administração para que as pessoas viessem até nós, não. A gente tem que sair, tem que cadastrar, tem que ir atrás, tem que criar um projeto onde essas pessoas pudessem tomar posse. Por exemplo, e aí onde surgiu o projeto Cultura Viva. Por que o projeto Cultura Viva saiu? Ele teve que ir para o bairro. Porque as pessoas não acreditavam mais. A maior dificuldade era essa, que as pessoas não acreditavam mais. Falavam assim, não, eu vou na administração fazer o quê? Se chegar lá não acontece nada. Vou ficar Justamente, sentado eu queria esperando. falar pra você agora. Abriram entendeu? um cadastro, fiz meu cadastro mais uma vez e nada. Mas eu tô falando isso daquele período que eu estava. Mas então eu teve que buscar esse pessoal lá. Justo. Teve que sair atrás. Buscar. E aí, mas tinha que ter, mas para buscar não bastava só buscar. Você tinha que ter um palco para que eles subissem e fizessem apresentações deles. Justamente. Que tivesse esse incentivo, para que eles mostrassem o trabalho deles. Essa retomada agora, aqui, tá? Eu acho que já demorou no de Distrito fazer Federal isso. todo. A gente fala, mas a gente fala no Distrito Federal todo. Verdade. Quando a gente fala dessas referências, como por exemplo, Brasília, tua referência também nas folias, né? De tudo isso, e o Guará também tem, e outros pontos aí. Então a gente precisa entender isso, gente. Essa retomada vai precisar da força de todo mundo. Todos nós, de mãos dadas, podemos fazer. Mas quem é maiorzinho que nós, um pouquinho no caso, administração ou, sei lá, secretaria, sei lá, tinha de fazer por isso. Tinha de andar por aí. Tem que muitas pessoas, Pepa, muitas pessoas desmureceram, pararam, estacionaram, acabou. É o desânimo. É o desânimo. Tá A pandemia trouxe entendendo? muito isso. Igualzinho ela. Se parar, parou. Se parar, parou. Então, mas nós estamos precisando. Agora, muitas pessoas pararam mesmo. Não tem incentivo. Por quê? A administração, o Conselho de Cultura da cidade, eles não motivam, eles não... Mas também eles pararam, né? Pararam, O conselho parou também. mas entre aspas. A gente Eles trazer devem isso. parar. Porque assim, a gente, querendo ou não, foi necessário por causa devido a uma pandemia. Tá? A gente tá Sim. vivendo, foi necessário. Sim. O mundo era parou. algo que era muito necessário, né? Beleza. Mas acho que meu pai tá falando, o desafio vai ser agora. Agora. Querendo ou não, é uma visão que eu tenho que a pandemia veio, todo mundo, né, se isolou e tudo mais. E o processo de retomada social que eu vejo, assim, que ter contato novamente com as pessoas vai ser o mais difícil. Porque, como a Esther falou, muita gente desanimada, muita gente pra baixo, muitas vezes, porque perdeu alguém próximo, alguém querido, aí fica com aquilo na cabeça, triste e tudo mais. Eu acho que o processo vai ser importante, além de ser difícil, vai ser importante para as pessoas. Porque muitas pessoas nesse período entrou em depressão, começou a criar crise de ansiedade, porque isolado e tudo mais. E quando elas tinham, por exemplo, um projeto quantos jovens tinham um projeto do Cerrado, tinha a Catira,
eles ocupavam a cabeça, estavam distraídos, né, tinha coisas para fazer. E hoje em dia, e veio a pandemia, pô, acabou. O que eu vou fazer? Nada. Não, mas a gente tá voltando devagarzinho. Vai Tá voltar. devagarzinho. A gente Tá voltando continua devagar. online, né? Aham. A gente continuou as coreografias, a gente continuou as oficinas. Manteve os online. meninos. A gente atento ali. manteve, né? Mas assim, não é igual Não é a mesma tá qualidade, perto, né? O pessoal, o calor humano, né? Isso é mais importante, assim, pra nós. A gente sentiu essa diferença agora, né? Tanto que os meninos estão loucos pra voltar, Pra voltar. né? Semana que vem a Acredito. gente volta pessoalmente. Volta semana que vem. A gente volta aos ensaios. Animado. Eles Eles estão estão assim, contando os dias, as horas. Esther retorna também agora. Não, porque a gente já vai ver aí quem é que vai, vai ser uma briga, gente. Vocês não têm ideia. Mas eu quero ir, mas é aquele negócio, né? Melhores todos eles são, né, sabe? Aham. Mas a gente sempre tem que escolher, são Alguns, 6, né, são pra poder 6 irem. só. E Planaltina tem vários. Então vai ser uma... catireiros, né? Gente, eu fiz uma live em 2019 de catira aqui na Casa de Cultura. Meu, gente, foi são muito 4 catireiros palco, sabe? Então, pensa que eu vi gente chorando. Meu celular não parava. Que todo mundo Eu quero. Dá um jeitinho lá. Não, dança 2 vezes, dança 2 grupos, dança 3 eu não grupos. posso deixar de complicado. falar aqui o nome de um cara que, queira ou não, ele incentiva muito. Ele não é de Planaltina, não. Vomir Batista. Sim, Vomir Batista. Vomir Batista, ele tem feito um trabalho nesse resgate, tem segurado um tranco danado. Tá parado também, Tem paradão. segurado um tranco danado. Eu lembro quando o Vomir passou, é meu amigo desde a década de 80. Vomir é meu amigo desde a década de 80. E a luta do Vomir ali para segurar, Conheci Vomir em principalmente 2013. essa tradição. Eu conheci em 89. Conheci Vomir em 89, 90, por ali. Então, só para você ter uma ideia, é bom citar um abraço para Vomir, ok? Lá da Candangolândia, esse cara que incentiva bastante, que tem uma força, menino. Vou te dizer uma coisa, tem uma força. E aí onde eu entro mais uma vez e falo, tá? É preciso institucionalizar. Precisa. Ok? É verdade. O projeto dele é institucionalizado. Eu já cheguei a visitar as escolinhas lá, tá? Ele já esteve aqui também, lá no Sensfat também, com um projeto, dando Muito aula amigo nosso aqui no projeto, lá no Sensfat. Então, hoje o desafio maior, tá? Eu penso assim, é fazer com que o Xodó do Cerrado seja um instituto, uma associação, né? Que Esther da Catira, né? Porque o nome tem que ser isso mesmo. Esther da Catira. É referência, né? É referência? Então dá-se o nome da referência. Né? Dá-se o nome do projeto, dá-se o nome a isso aqui, pra gente não trabalhar, não ter dificuldade de como pessoa física, e sim como pessoa. Pepa, você falando das referências, eu lembrei de uma coisa. Quando a gente criou esse nome Xodó do Cerrado, nas oficinas, eu falei, a gente tem que mostrar para os meninos a beleza do Cerrado, né? Então, a gente tem uma das oficinas que chama as belezas do Cerrado, e eles fazem fotografias, a gente faz poemas, e eles traduzem tudo isso dentro da oficina. A gente tem muitas rodas de conversa onde a gente trabalha vários assuntos, né, com eles. Então, eles se sentem muito à vontade, né? Então, e aí, quando a gente fala Xodó do Cerrado, aí o povo de outros... É até engraçado quando você falou ali atrás, que às vezes aqui em Planaltina, as pessoas não conheciam muito o Xodó do Cerrado, né? E depois quando, né, expandiu um pouco, a gente é mais conhecido, Taguatinga, Samambaia... O projeto vem de fora para dentro. Nordeste. O conhecimento, né, vem de fora então, para dentro, né? A gente é mais conhecido, até no Nordeste, grandes juninas, né? Assim, que são referências no meio junino, conhece o nosso projeto, né? Conhece a quadrilha junina Xodó do Cerrado. E aí, eu tento passar para os estudantes justamente esse amor por Planaltina, né? Quando eles descobriram a pedra fundamental, muitos, eu vou te dizer, 99% ficaram, assim,
eles ficaram espantados quando eles descobriram que o centro do Brasil era em Planaltina. Então, assim, uma coisa simples, né? Precisa explorar isso quando mais. eles foram ao museu, né? Quando a Roseli, que é nossa parceira, a Roseli que faz os estandartes, quando a Roseli apresentou o estandarte, tanto que o nosso marco é um estandarte feito por Roseli, a gente leva pelo Brasil inteiro. E aí eles descobriram, nossa, o que é o estandarte, né? O que é uma pedra fundamental? Então, o que é a catedral, né? O que é o museu? Então, assim, quando eles começaram, eles falaram, nossa, Brasília é tão legal, né? Planaltina é tão legal, né? Então tem tanta coisa, sem ser outras coisas que eles estavam acostumados nos bairros, né? Ali a gente vê essa cultura que eles têm. Então, quando eles começaram deslumbrar com tudo isso, teve uma cena muito engraçada que ficou assim, marcada na minha cabeça. A primeira vez que nós fomos na Câmara Federal e a gente foi para uma homenagem do Dia do Quadrilheiro, né, representando Planaltina, e a gente chegou lá e eles passavam o pé assim no chão e diziam assim para mim, professora, o chão é de tapete. Lá na chapelaria que vocês foram. Lá aí, tapete então assim, verde. o carpete, né, tapete, professor, eles passavam a mão assim e diziam assim, é como se eles falassem assim, será que eu tô aqui mesmo? Né? Então aquela coisa toda, né, deles verem ali os senadores, de verem ali os deputados, a gente chegou aí no Senado Federal também, e aí eles falavam assim, nossa, é aqui que eles ficam, olha o né? projeto levando, né? Sim, olha a viagem então que assim, estão fazendo. eles aí abre, sabe? Eles começam a ter mais perspectiva de vida, né? Então eles Os catireiros passaram a mesma coisa. Fomos lá receber a homenagem, né? Catira de Planaltina DF e de Lusiânia, Goiás. Olha só. Sabe? Então eles entravam assim lá na chapelaria, aquele tapete verde, aquela coisa tudo. Isso. Olha o vislumbre. Gente Mas São do céu. coisas simples que deveriam ser da nossa rotina, Da né? Câmara Federal. E eles não têm esse acesso. Porque o Distrito Federal não é essa distância toda. Não, Então aqui, não ó, é. é um pulinho. Bem ali, né? né? É Então, 40 quilômetros. Sim. então, quando eles começam a conhecer tudo que Planaltina tem, nossa, eles estão lá comigo, professora, Planaltina precisa de um projeto turístico, né? Justamente, isso aí, o que a gente tem, né? A nossa referência que é o Morro da Capelinha, né? Que é uma encenação, para mim, a melhor do Brasil, claro que eu vou puxar essa Uma das melhores via sacras, né? A primeira via E aí de sacra. você que não puxar essa Via Sacra, que é um espetáculo grandioso, né? Que atrai lindo. milhares de pessoas. Aqui tudo E, assim, temos. Temos. E aí a gente tem águas emendadas, a gente tem não sei o que, a gente tem tem um centro cultural. Não, já pararam. Ó, um dia, sabe o que eu fiz com eles? Nós fomos ao museu de Planaltina. Daí eu cheguei lá e falei, vamos começar a olhar os detalhes do casarão. Eu disse, professora, é mesmo, eu nunca tinha parado para reparar isso. Então, assim, quando eles começaram a ver de onde vem aquela história, a gente foi vendo as fotos antigas, né, de como era Planaltina, de como é hoje, e o centro histórico permanece ali ainda. Claro que a gente tem muito mais para oferecer para Brasília inteira, para o mundo todo. Eu sou chique, é para o mundo todo, não é só Brasil, não. Não, concordo. E aí você se encanta pela cidade, né? Foi o mesmo quando a gente conheceu a Festa do Divino como patrimônio material do DF, que a gente colocou o Catira dentro da nossa apresentação de quadrilha. Também é material, viu? Sim, sim. E a Via Sacra também, né? Quando eles conheceram, né? Eles acompanham o processo da Via Sacra, eles acompanham o processo das apresentações, muitos alunos, muitos estudantes participam da Via Sacra também. Então, meio que a gente está interligado, né? Todo mundo está interligado, a gente ali se ajudando, né? Um e outro, né? E a gente agora só, vou deixar o apelo aí, porque a gente precisa agora, é só ser conhecido por Planaltina mesmo, né? Isso, pela nossa própria cidade. Pra finalizar, eu acho que assim, já pra encerrar nosso podcast, vocês deixarem esse recado, né? A câmera tá aqui, né, Christian? Colocar pros meninos aqui. Vocês deixarem esse recado, vocês duas, falar o que vocês querem falar para as pessoas sobre o projeto de vocês, sobre o que vocês pensam, o que vocês precisam. Né? Deixa esse apelo. Que precisa nesse que momento de retomada. Pode ir, Steph. Sim. Bom, estamos retomando, né? Devagarzinho. Vamos começar agora uma equipe, já vou montar uma equipe para ver aí, começar a ensinar catira, né? Para dar ânimo até pra gente mesmo. Aí a gente vai abrir
as aulas na minha casa mesmo, que eu dou aula, né? Ali no Setor Tradicional Norte, na Gomes Rabelo, Quadrão Zia Casa 6. E... telefone para contato? Isso, 993-760870, liga lá, porque estamos voltando, mas com força. Com força. Essa animação é boa. Sabe? E também quem quiser ajudar a Esther, pessoal, né? Que vocês vão para... Sim, lá pra Pode Anápolis. entrar em contato com ela, né? Ou se não, pode entrar em contato comigo, com Sim, meu pai e sim. tudo mais, que a gente Olha passa aí. o contato A gente tá dela. precisando de... Ela tá precisando de ajuda pro pessoal pra ir pra Anápolis, né? Na apresentação lá dos... gasolina. Dia 24. 24. Vamos ver se a gente acorda Levantar essa bandeira do Distrito Federal, que ela ainda está adormecida, mas a partir de agora estamos aí. Vamos levantar, abanar bem, levantar mesmo essa bandeira. E o Espírito Santo é com nós. Obrigada a vocês, meninos. Nós que agradecemos, viu, Sabe? Esther? Precisando de nós, Nós que catireiros agradecemos. e catireiras. Vamos aí. Lucinei já Seu vai recado. seu recado. Tá. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? É muito bom poder falar de um projeto que eu amo, né? Eu amo ser professora, afinal de contas sou professora há mais de 23 anos. Então, para mim, é um privilégio poder trabalhar com o que eu gosto, né? Isso é Além bom de demais. dar aula, trabalhar com essa questão de poder participar um pouco da vida dos meus estudantes, né? Dos meus estudantes, poder colaborar com essa juventude. Então, eu vou ser bem sincera com vocês hoje. Hoje eu sou agradecida a Deus. Amém. Eu sou agradecida a Deus, ao Espírito Santo que sempre nos guiou. E agradecida à nossa escola, o CEF Nossa Senhora de Fátima, agradecida à Secretaria de Educação por ter nos dado essa oportunidade, né? É tudo tão De estar à novo frente para do eles, projeto, né? De né? estar à frente do projeto, né? Uma professora tá ali e está fazendo a diferença. Então, para mim, é um privilégio poder estar aqui hoje, né? Viva, bem de saúde. Amém. E poder continuar agora, né, com os meninos e voltar com todo o gás, que é o que eles querem, e poder fazer a diferença em Planaltina, fazer a diferença no Goiás, no Distrito Federal e no Brasil e no mundo. Veja lá, né? Quem sabe vai que nós estaremos lá no Brasil Junino daqui uns anos, né? Com certeza. Então, assim, para mim é um privilégio e eu sou muito agradecida a Deus, a minha família, porque eu não posso deixar, de agradecer a minha família, porque é eu indo e todos indo atrás junto comigo, meus filhos, meu esposo, né? E os agregados. Então, sou agradecida principalmente que eles embarcaram nesse sonho, porque era um sonho, não, eu já tinha, então eu corri atrás do sim, e hoje estou realizada por poder fazer um trabalho tão lindo e grandioso. O privilégio hoje é nosso aqui do Pepinha Podcast, de receber essas duas mulheres maravilhosas, né, que tocam projetos lindos dentro da nossa cidade. Sensacional. E transformam vidas com esses projetos. Tá? Que Deus abençoe vocês. Amém. E a você que está nos assistindo, nos ajude a ajudar. Nos ajude a fazer com que esses projetos possam não parar mais. Tá bom? Obrigado. Vamos lá, João Paulo? Eu quero agradecer a participação de todos aqui nessa noite, que foi fantástica, assim, acho que se a gente fosse continuar conversando, eu acho que vai muito. Mas a gente quer agradecer a participação de vocês duas, assim, duas mulheres fantásticas, a gente mostra a força também, acho que mais do que, não somente o projeto, mas também mostrar a força das mulheres dentro da nossa cidade, né? Quantas mulheres a gente já trouxe aqui que são tão poderosas, tão fortes, assim, então assim, a gente queria agradecer a presença de vocês aqui mais uma vez no nosso podcast. Saibam que precisar da gente pode contar com a gente vai estar sempre apoiando vocês. Vamos fazer uma retomada, né? Depois retomada. Vamos fazer outra chamada pra ver como é que tá o projeto, como é que tá as coisas, e vocês falem mesmo. Verdade, pode Vamos fazer. Então, agradecer a vocês e agradecer a todo mundo que participou, tá, gente? Boa noite, gente. Obrigado, hein, pessoal. Vamos lá.